Agora a gente vai conversar com Dom Leonardo Steiner, ele que é arcebispo metropolitano de Manaus. Dom Leonardo, uma boa tarde para o senhor, é um prazer receber o senhor aqui na nossa Central da Esperança. Eu já quero fazer uma pergunta para o senhor. A gente tem visto aí a realidade de Manaus, de todo o Amazonas, né, em relação ao coronavírus. Dom Leonardo, o que vocês estão fazendo aí na Arquidiocese para poder diminuir o impacto social com todas as pessoas aí? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores que acompanham o programa da Esperança. Nós temos que viver da esperança, é a esperança do ressuscitado que nos anima. Nós temos procurado alertar as nossas comunidades, as nossas famílias, a necessidade do isolamento. Mas uma das grandes preocupações nossas são com os nossos irmãos e irmãs que vivem nas ruas de Manaus. Vivem não só da rua, mas vivem nas ruas da cidade de Manaus. Nós temos feito uma campanha de doação, seja em dinheiro, seja em mantimentos, e assim estamos acolhendo, junto com outras entidades, esses nossos irmãos e irmãs, e fornecendo comida. Quando antes as lojas e o comércio estava aberto, tinham onde recorrer, hoje eles não têm. Então nós, como igreja, estamos procurando acolher esses nossos irmãos e dar esse suporte a todos eles e a todas elas. Eu aproveito, inclusive, a TV Aparecida para agradecer o bom número de doações que nós temos recebido. E também agradecer a esses irmãos e irmãs que estão junto a eles, servindo, acolhendo, distribuindo os alimentos. É um momento difícil para nós aqui em Manaus. Nós estamos numa situação bastante difícil em termos do coronavírus, mas nós temos sentido da parte dos irmãos e irmãs uma grande solidariedade. Dom Leonardo, Manaus tem pelo menos confirmados 1.400 casos da Covid-19, tem a questão do colapso da saúde pública e também, além de Manaus, a região metropolitana, existem as comunidades que vivem distantes, as tribos indígenas e também a questão dos refugiados e até venezuelanos que estão no Brasil. O que isso dificulta nessa missão de vocês para dar assistência para essas pessoas? A grande dificuldade é chegarmos às nossas periferias, e como você bem lembrou, junto às nossas comunidades ribeirinhas e às aldeias indígenas. A Arquidiocese de Manaus não tem tantas aldeias indígenas, mas nós temos no Amazonas, diocese, onde 95% da população é indígena. Como chegar, como preservar, como cuidar, como viver no isolamento? Nós já tivemos mortes aqui na região norte de indígenas. Um adolescente de 15 anos não foi bem cuidado nos nossos hospitais e acabou vindo a falecer por coronavírus. Mas nós já sabemos da presença também do vírus em algumas das nossas aldeias, das nossas comunidades. E não temos percebido o movimento suficiente da parte do Estado em proporcionar condições a essas aldeias. Nós temos necessidade, eles têm uma necessidade enorme de cuidado. Se prometeu aqui um hospital de campanha para as aldeias indígenas. Até agora nós não sabemos o resultado e não sabemos aonde. Tem havido iniciativas da sociedade privada, tem havido certas iniciativas, mas essas comunidades elas estão desprotegidas. A minha grande preocupação como arcebispo é justamente com as nossas periferias, com essas comunidades ribeirinhas e com os povos indígenas. É uma grande preocupação, porque vivem numa situação já difícil. Se o vírus realmente chegar a essas realidades, nós teremos, como você lembrou, uma saturação do atendimento da saúde muito maior e será impossível atender a toda a população, especialmente as populações mais fragilizadas. E eu não sinto que haja um movimento suficiente da parte do Estado. Inclusive, eu acho que precisaríamos alertar a sociedade brasileira para que o coronavírus não seja motivo de introduzirmos outros elementos na sociedade que vão passando desavisadamente. Uma desorganização quase social em relação aos trabalhos,
em relação aos trabalhadores, em relação a tantos elementos que estão aí, e em relação, por exemplo, ao desmatamento na Amazônia, em relação aos povos indígenas. Eu tenho a sensação de que eles estão sendo esquecidos nesse momento em que a nossa sociedade procura se proteger. Dom Leonardo, a gente já viu e acompanhou em algumas outras situações que muitos refugiados, imigrantes que saem da Venezuela, muitos têm o destino como Manaus, né? Muitos vão ali para Roraima, para Caraima, mas também muitos chegam até Manaus. Hoje, como é a realidade, principalmente para o senhor arcebispo de Manaus, já ter que ser o porta-voz aí da esperança para tantas pessoas que estão refugiadas, que já vivem um problema social em consequência desse deslocamento e agora também convivendo com essa realidade da Covid-19, principalmente falando agora dessas pessoas que vêm da Venezuela? Os venezuelanos e outros, eles tinham como possibilidade vender o café na rua, vender a água na rua, viviam dessa informalidade, esse trabalho informal. Isso os ajudava muito. Tinham locais de abrigo, não assim como nós gostaríamos que fosse, mas razoável. Isso tudo agora começa a entrar em crise, porque eles não têm aonde. Eu tenho procurado andar um pouquinho na rua para ver a situação concreta daqueles que vivem nas nossas ruas, mas também, como você tão bem lembrou, dos nossos migrantes, especialmente os venezuelanos. E a situação é muito difícil. Continuam alguns pedindo esmola, pedindo ajuda, mas nós temos também procurado nos organizar. Da parte da arquidiocese, nós temos ajuda muito grande de religiosos e religiosas que têm saído ao encontro desses nossos irmãos e irmãs, têm oferecido possibilidade de mantimento, de comida. É claro que fica muito difícil para eles serem introduzidos em algum desses programas que estão sendo propostos pelo governo. E mesmo também os nossos moradores das nossas ruas. Também é muito difícil. A maioria não tem CPF, a maioria não tem documentos que possam nos ajudar a encaminhar. Mas o esforço todo da arquidiocese é estarmos justamente ao lado desses nossos irmãos e irmãs e fazermos todo o possível. Quem tem possibilidades econômicas está protegido e sabe para onde ir. Esses nossos irmãos, eu acho que ainda tem a igreja como local. Agradecer a Dom Leonardo Steiner por essa entrevista. Muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco dessa realidade em Manaus e também de todo o estado do Amazonas. E a gente fala muito dessa questão da importância da igreja, da esperança. Muito obrigada, então, pela sua entrevista. Eu que agradeço muito a possibilidade que vocês continuem a levar esperança. O Papa dizia que é um direito que nos foi conquistado por Jesus ressuscitado. E nós queremos não ser apenas arautos da esperança. Nós queremos ser sinais da esperança no meio do povo que sofre.